Muito bem, pessoal. O que nós temos aqui é uma questão do caso clínico que a gente viu antes, que previamente foi colocado no site, e discutir um pouquinho quais foram as falhas que a gente cometeu naquele caso e que são, para mim, passíveis de serem cometidas em qualquer situação, mas que justamente a intenção é fazer com que vocês não cometam esse tipo de erro que foi cometido. Então, não só a odontologia, mas toda a ciência médica, toda a ciência que, enfim, que tem ciência no fundo, ela é baseada em estudos científicos, né? Mas a gente não pode basear-se somente em estudos científicos para desenvolver o nosso trabalho. Existe uma parte da odontologia que define muito a prática baseada em evidências. E essas evidências não são apenas evidências científicas. Para mim, a definição mais importante sobre o que é uma prática baseada em evidência foi dada por Sackett et al. Em 2000, em que a prática baseada em evidência é a integração da pesquisa científica com a experiência clínica e a opinião do paciente. Então, a gente está trazendo, nesse caso, a experiência clínica que a gente tem, pesquisa científica, conhecimento da pesquisa científica que a gente tem, e, obviamente, a opinião do paciente fui eu que ouvi depois do tratamento concluído. Então, nós vimos nas imagens de onde saímos e até onde chegamos. Graças a Deus, com um final relativamente feliz, sem maiores preocupações, sem maiores estragos. Obviamente, sem maiores estragos, eu digo, em termos de saúde geral para o paciente. Mas foi uma situação bastante desagradável, tanto para mim quanto para o paciente. Então, pessoal, onde foi o nosso equívoco? O que houve de errado entre o que eu considero a principal causa, o principal erro que houve nessa situação? Vocês lembram daquela imagem onde havia o dente aberto com bastante pus escorrendo e a gente percebe, como está vendo no filme agora, somente pus. Depois de pus, a gente está vendo sangue. Nós erramos exatamente nesta situação, ou seja, erramos, pois no local onde nós atuamos desde a primeira vez, nós não mudamos o padrão celular. O que isso, na realidade, quer dizer? Então, para que fique mais fácil entender o que a gente pretende colocar para vocês, vamos recordar um pouquinho o que é um processo inflamatório. Por que é que continuou saindo pus e formava pus e continuou saindo pus e dia após dia continuava a mesma formação de secreção purulenta. Vamos ver um pouquinho do que é o processo inflamatório para que a gente possa entender depois o que a gente... Inflammation is the protective reaction of vascularized tissue to local injury. Acute inflammation is the early, almost immediate reaction of tissue to the injury, and it is the first phase of wound healing. Acute inflammation can be triggered by cell or tissue damage or by the presence of dead cells or noxious agents such as bacteria. Acute inflammation typically occurs before the immune response becomes established and aims primarily at removing the injury-causing agent and limiting the extent of tissue damage. Acute inflammation occurs in two overlapping stages, vascular and cellular. In the vascular stage, arterioles and venules near the site of injury constrict briefly, then dilate. Dilation promotes congestion, while an accompanying increase in capillary permeability leads to the movement of fluid into the affected tissue,
resulting in the 5 classic signs of inflammation: redness, swelling, heat, pain, and loss of function. As fluid leaves the capillaries, the blood remaining in circulation becomes more viscous, it flows more slowly, and clotting occurs. The cellular stage of acute inflammation is initiated by the movement of phagocytic white blood cells, or leukocytes, into the area of injury. The leukocytes begin to adhere to the vessel wall, and then, in a process called emigration, squeeze through the wall and move into the inflamed tissue. The leukocytes wander through the tissue, guided by chemical signals in a process called chemotaxis. The cellular stage culminates in the leukocytes engulfing and degrading the bacteria and cellular debris in a process called phagocytosis. Products of phagocytosis, along with plasma and blood cells, form exudates, which accumulate, causing swelling and pain. Exudates are composed of serous fluid, red blood cells, fibrinogen, or tissue debris, and white blood cell breakdown products. Concurrent with the events of the vascular and cellular stages, chemical mediators release bioactive agents that act to mediate the inflammatory response. Mediators are derived from the cells or from plasma. One of the first mediators of an inflammatory response is a cell-derived mediator, histamine, found in high concentrations in the mast cells of connective tissues adjacent to blood vessels, as well as in blood basophils and platelets. Histamine is released in response to a variety of stimuli and causes dilation and increased permeability of capillaries. Serotonin, another cell-derived mediator, performs similar actions. The 3 major plasma-derived mediators are present in the plasma in precursor forms that must be activated, usually by a series of proteolytic enzymes. The kinins increase capillary permeability and stimulate pain receptors. The clotting system traps exudates, microorganisms, and foreign bodies. The complement cascade causes vasodilation, promotes leukocyte chemotaxis, and augments phagocytosis. Acute inflammation comprises a variety of complex protective responses to injury that, together, lay the groundwork for the next stages of the body's recovery: immune response and tissue repair. Então, pessoal, onde nós erramos? Erramos justamente quando não conseguimos produzir, além da secreção purulenta, como vocês estão vendo nesse slide, a secreção sanguinolenta. Nós precisávamos levar para a região onde existe o processo infeccioso, onde existe a lesão apical, que a gente enxerga pela radiografia. Para aquele local é preciso levar sangue, porque ali, naquele local, não existe nada relativo ao sangue, porque é através do sangue, como vocês viram, que vão as células de defesa, as células inflamatórias de defesa, principalmente neutrófilos, que funcionam como macrófagos e que vão fagocitar, vão comer aquelas bactérias que estão naquela região apical. Senão as bactérias vão continuar produzindo pus e o pus vai continuar saindo e vai continuar produzindo pus e o pus vai continuar saindo. Por isso que a gente fala que não adianta deixar o dente aberto e que o antibiótico atua em segunda instância, ele é coadjuvante. O principal ator nesse tipo de situação somos nós mesmos. Na manobra que a gente vai explicar para vocês daqui para frente, como proceder nesse tipo de situação em que nós temos secreção purulenta e que nós não fizemos naquela situação anterior e que está vista nesse slide aqui, ou seja, depois do pus vem a secreção que é a secreção sanguinolenta. Isso nos dá a garantia de que nós vamos ter células de defesa no local e nos dá a certeza de que não formará mais pus. Aí sim a gente pode pensar em associar ao antibiótico, mas como eu falei, o antibiótico ele é coadjuvante e ele não é o ator principal.
mas o paciente deve estar muito bem anestesiado nesse tipo de situação para que a gente possa proceder qualquer tipo de manobra, qualquer tipo de procedimento, sem que ele já sinta mais do que ele está sentindo até aquele momento que nós vamos atendê-lo. Então, a anestesia tem que ser da melhor qualidade possível, nunca esquecendo que em molares inferiores a gente tem que fazer o complemento com anestesia intraligamentar. E esta é feita sempre com agulha extra curta. Ok, após a abertura do dente, a drenagem daquela secreção purulenta, nós vamos fazer a remoção da medicação intracanal que porventura tem ali e vamos proceder um preparo químico mecânico nesse dente completo, como se nós fôssemos restaurar, como se nós fôssemos obturar esse canal naquele mesmo dia, com uma irrigação abundante, especialmente com hipoclorito na concentração pelo menos acima de 2,5%. E então, durante o preparo químico-mecânico, muita irrigação abundante com hipoclorito ou clorexidine, enfim, a solução ainda não é a mais importante. Importante é o volume, a quantidade de solução fisiológica, de soro fisiológico, de água destilada, ou hipoclorito, ou clorexidine que a gente utiliza. Então, uma das coisas mais importantes hoje em endodontia, sem dúvida alguma, é a quantidade de irrigação que a gente faz. Muitas vezes a gente percebe vocês trabalhando em canal radicular seco. Jamais, gente, precisa que antes de qualquer dispositivo entre no canal radicular, é muito importante que a irrigação seja abundante. A irrigação, ela faz parte hoje como uma das situações um dos passos mais importantes de toda a endodontia. Então é importantíssimo que a gente tenha em mente que a irrigação tem que ser abundante. Nós temos que ter, antes de qualquer coisa, quando vamos nos preparar para fazer o tratamento endodôntico, já ter a solução irrigadora separada, o kit de aspiração, muita irrigação e muita aspiração, perdão. E como eu falei antes, hoje todos os autores falam muito em relação à irrigação e enfatizam muito a necessidade de você ter uma agitação da solução irrigadora, para que ela possa penetrar naqueles canalículos, naquelas deltas apicais, naqueles canais laterais e poder limpar com eficiência. Uma das formas mais utilizada é o ultrassom, utilizar esse ultrassom que a gente usa na clínica, colocar uma pontinha especial que tem à venda para ser vendida somente para essa finalidade. Você pode fazer a agitação durante 3 a 5 minutos a cada troca de lima, a cada troca de instrumento você faz a agitação da solução irrigadora. Eu estou perdendo bastante tempo com solução irrigadora porque a gente nota que na clínica vocês deixam a parte de solução e irrigação em segundo plano e não é. O instrumento jamais vai para cima do equipo, jamais vai para cima de uma mesa sem que a solução irrigadora esteja pronta para ser utilizada. Muitas vezes, mesmo após a drenagem via canal, você tem que complementar a tua drenagem através da região pela via mucosa, ou seja, fazendo a manobra que nós chamamos de trefinação. Ou seja, estamos provocando a formação de uma fístula artificial. Isso certamente provocará um alívio na dor do paciente
paciente no pós-operatório e vai te dar a garantia de que ele vai ter um pós-operatório tranquilo. Essa manobra é uma manobra feita em que naquela região onde você vê o edema, onde você vê a flutuação, não precisa ter aquela flutuação característica amarelinha, como uma espinha, como todo mundo fala. Tem que ter somente a flutuação, tem que ter o edema. Ali você entra com uma lâmina de bisturi, ali você entra com uma tesoura, como está mostrando na figura, e vai até a região apical, vai até contactar o tecido ósseo, para que realmente toda aquela secreção que esteja acumulada naquela região, ela possa sair, toda aquela secreção que está acumulada, ela possa ter uma via de drenagem. Isso nós chamamos de trefinação. Tem que ter muito cuidado, portanto, não basta somente você remover a secreção purulenta que está lá na região apical via intracanal. Às vezes é necessário realizar também essa manobra. Então, recordando para vocês, nós vamos anestesiar o paciente, vamos remover a restauração provisória e medicação intracanal, deixar ocorrer a drenagem. Como é que nós vamos provocar essa drenagem? Nós vamos, com um instrumento endodôntico, passar o ápice para que saia toda aquela secreção purulenta. Vamos aguardar o término daquela secreção purulenta. Ao sair, ao terminar, você provoca o sangramento também com uma lima de patência na região apical. Quando você perceber que dentro da tua câmara pulpar existe sangramento, você faz a tua instrumentação, o teu preparo químico-mecânico, como se você fosse obturar naquela mesma sessão, um preparo químico completo, e novamente insistindo, com muita, mas muita irrigação mesmo, e essa irrigação preferencialmente agitada por uma solução com um ultrassom ou qualquer outro produto mecânico que possa agitar esse produto irrigante. Preparo químico-mecânico, preferencialmente com instrumentação mecanizada. Se não der, pode ser a manual, mas aí aconselhamos a não fechar na mesma sessão. Com instrumentação mecanizada, o uso abundante da irrigação. Se você, após isso tudo, conseguir secar adequadamente o teu canal com cones de papel absorvente, você pode obturar tranquilamente aquele canal, mesmo com toda aquela secreção purulenta que tinha anteriormente. Mas caso não tenha segurança para fazer isso, deixe com uma medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio e uma restauração provisória, de tal maneira que não contamine entre uma sessão e outra. Então, recomenda-se usar resina composta e, sobre essa resina composta, o Cavite. E, se for necessário, aí sim nós vamos pensar, dependendo das condições sistêmicas do paciente, nós vamos utilizar antibiótico. Certamente analgésico nós vamos utilizar, e num determinado momento nós vamos falar numa aula sobre o uso e quais tipos de medicamentos a gente utilizaria e quais tipos de antibiótico nós utilizaríamos nesses casos. Ok?